Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande honra e um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero comentar mais uns parágrafos da mensagem O Deus dessa Era Maligna e ler um texto de Mateus capítulo 15 a respeito das táticas que Satanás usa para invalidar a palavra e assim quebrar o poder, quebrar a força da palavra falada e tirar as pessoas de trás da palavra com uma falsa interpretação. O diabo nunca vai esconder aquilo que Jesus fez no passado e até mesmo que será feito no futuro, diz o profeta, mas ele sempre tratará de esconder aquilo que está sendo feito na hora, no dia, a mensagem do dia, a mensagem da hora. E o único momento em que a palavra se torna pão é quando a palavra está se cumprindo. E o único momento em que a palavra é luz, ela é sol, é quando ela está cumprida. Veja, na pessoa, na estação, segundo a Escritura, tem que estar na profecia. Veja, tem a maneira certa. Então, ele pregou isso na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Existem 5 requisitos importantes para se identificar uma escritura. Primeiro, tem que estar escrito. Segundo, venha um profeta primeiro. Terceiro, há uma pessoa predestinada. Quarto, há uma estação predestinada. E por último, a maneira em que Deus trará aquela escritura a cumprimento. Então, Satanás tem sempre enganado as pessoas, colocando a sua própria interpretação na palavra. Ele vai sempre apontar algo do passado e nunca apontar a verdade da palavra. Por isso que a verdadeira igreja estaria edificada sobre a revelação da palavra. Deus vem ao eleito e Deus lhe abre o entendimento para compreender a palavra da hora. Então veja, em Mateus capítulo 15, primeiro versículo a seguir, nós temos a seguinte escritura. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, veja, líderes, homens santos, assim chamados, teólogos, intérpretes da palavra, veja, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Então eles criam um certo código de ética, usam certas roupas, como diria uma banda com colarinho virado, usam umas certas insígnias, largos filactérios, roupas bem largas, porque eles sempre querem estar acima do povo. Então começa primeiro pela forma de vestir, pelos símbolos, e gostam muito de ser chamados de mestre, e põe tudo dentro de um padrão, e cria uma certa ética que logo vira uma tradição. Então Deus, o Senhor Jesus, era um quebrador de tradições, um quebrador de ciclos, como diria um pregador amigo nosso. Quebrador de ciclos. Jesus quebrava as tradições, Jesus quebrava a ética sacerdotal daquele dia. Jesus gostava de chutar as cadeiras e tomar o chicote e meter nas costas daqueles pregadores hipócritas, que sempre estavam criando uma cortina de fumaça ao redor da verdade, porque tinham inveja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Então veja, ele porém respondendo disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então ele começa a mostrar que eles tinham invalidado a palavra por suas interpretações, que tinham se tornado tradições, e quando a palavra estava se cumprindo, não podiam enxergar a palavra manifestada. Veja, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Quer dizer, eles gostam muito das ofertas, dos dízimos, e então invalidam a verdade por causa de ganhos, de poder, de controle. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Esse é o ponto. Em vão me adoram. Eles são religiosos, eles não negam a Deus, mas eles adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nós temos sempre que estar atentos a isso, aquilo que falou o profeta e aquilo que não falou o profeta. Aquilo que não está na mensagem, mesmo que pareça algo muito elevado, muito grande, muito profundo, entre aspas, se não está na mensagem, nós não precisamos. O que precisamos é da mensagem do dia, da palavra. Ela é a palavra falada, a mensagem é Deus. A mensagem é a árvore da vida, a mensagem é o maná escondido, a mensagem é o alimento espiritual em seu devido tempo. Por isso, disse o profeta nessa mensagem uma frase célebre no parágrafo 86. Veja, a sabedoria de Satanás é exaltada ao trono de adoração no homem. Assim como Deus colocou o seu trono em seu povo, o diabo também tem colocado o seu trono no homem. A diferença é que nós não adoramos o homem, adoramos a palavra. Mas Satanás adora o homem aonde ele está entronizado, aonde Lúcifer, Satanás está entronizado. Ele adora o homem. Veja, adora o homem acima da vindicada palavra de Deus para a hora. Então Deus envia uma mensagem para a hora, uma mensagem para o dia, e o que faz Satanás? Exalta o homem acima da palavra vindicada. Isso tem muito nesse corpo ministerial da assim chamada mensagem. Muitos homens que se colocaram acima e são venerados e exaltados acima da própria palavra vindicada, da própria palavra manifestada. Veja, no parágrafo 179, uma banda fala uma coisa muito importante a respeito disso. Só tem duas árvores. Veja, a árvore da vida e a árvore da ciência. Uma é o joio e o outro é o trigo. Uma são os filhos da obediência, outros os filhos da desobediência. Os filhos da obediência permanecem com a palavra, com a mensagem. Os da desobediência vão ir além daquilo que disse o profeta. Veja, isso é a desobediência, é ir além daquilo que disse o profeta. Veja, então ele fala, você pertence a um dos corpos, tem que ser, isso tem que ser, ou é o corpo de Deus, que é pela palavra, ou o corpo de Satanás pela igreja. Veja, e o mundo inteiro, eu tenho que pertencer a alguma igreja, todos têm que ser, de alguma forma, pertencer a alguma igreja. Isso adora algum Deus, você tem que adorar ou o Deus do conhecimento, você descansará sobre o que você ouve através do conhecimento, você descansará sobre isso ou aquilo outro, ou você descansará sobre a palavra de Deus pela fé, observando-o, ou seja, o Espírito, vindicar isso e fazer isso verdadeiro. A verdadeira igreja de Deus, veja, está, vigiando pela vinda daquele feliz dia milenial, quando o nosso bendito Senhor vier e levar embora a sua noiva que o espera. Ó, meu coração está cheio do rapto, enquanto eu trabalho, vigio e oro, pois o nosso Senhor está voltando à terra outra vez. Satanás será amarrado por 1000 anos, e nós não teremos nenhum mau humor depois que Jesus regressar à terra outra vez. Essa aqui é a verdade. Então o diabo está sempre tentando impedir as pessoas de ver a verdade manifestada. Essa mensagem é a verdade. Ela é Jesus, porque Jesus é a verdade. Então os verdadeiros adoradores adorariam ao redor da verdade. Essa mensagem é Deus, essa mensagem é a palavra falada, essa mensagem é o maná, essa mensagem é a árvore da vida, essa mensagem é Deus. E os verdadeiros adoradores adorarão essa palavra vindicada, essa palavra manifestada. Mas o que fará o diabo para com os incrédulos que não têm semente? Então responde o profeta no parágrafo 173. Veja, ele não quer que você veja a verdadeira revelação e fé da palavra de Deus sendo revelada e vindicada hoje. Veja,
através de suas escolas, bibliotecas, literaturas, hospitais e assim por diante. Então o diabo apresenta os seus programas educativos, faculdades teológicas, hospitais, escolas, grandes feitos, feitos sociais, feitos religiosos, e impede a pessoa de ver a palavra manifestada. Veja, ele te afasta disso, e ele está agora interpretando como ele fez com Faraó, tentando não te deixar ver o significado da palavra vindicada, de sua era prometida na luz do entardecer, vindicado e provado. E ele está tentando, através do seu conhecimento, e escolas e pessoas mais cultas e éticas, e assim por diante, para que você não veja aquilo. Qualquer coisa, para que então você não olhe naquilo e veja que é Jesus Cristo. Como você sabe que é Jesus Cristo, ele é a palavra, e ele é a palavra desta era, e isso teria que acontecer nesta era, e aqui está acontecendo. Vem? E ele está tentando o seu melhor para que você não veja aquilo, o diabo. Ele taxará aquilo de qualquer nome sujo, se que ele puder. Ele chamará isso de santos roladores e tudo mais, ele chamará Jesus de Beelzebu, e se eles chamaram o mestre da casa de Beelzebu, quanto mais eles chamarão os discípulos, ismo da nuvem, e que do sul virá o perigo dessa nação e tanta coisa. O diabo não quer que você veja a palavra manifestada. Veja, tentando não te mostrar o real significado da palavra, veja, a está interpretando, dizendo que ela significa isso. Deus disse, eu vos prometi que nos últimos dias vos enviaria Malaquias 4. Isso não tem que ser interpretado. Ele fez isso. Ele disse, e como foi no dia de Ló, o mundo estará na condição de Sodoma, mas naquele tempo eu revelarei o Filho do Homem exatamente outra vez. Isso não precisa ser interpretado, já está interpretado. Veja, nós temos todos os tipos de personificações e tudo mais disso, mas nós temos o verdadeiro também. Veja, e ele disse que ele faria isso. Ele disse que o anticristo se levantaria e que quase enganaria o eleito se fosse possível. Agora, enganar no quê? Impedir o eleito de ver a palavra manifestada. Ele enganaria o eleito com alguma explicação teológica, desviando os olhos para qualquer outra coisa, para um programa, para um evento, para uma recreação, para um recanto, para algum tipo de música, menos, veja, permitir que a pessoa veja a palavra manifestada. Mas essa mensagem, ela tem chegado até o seu coração, pelo Espírito Santo, e você sabe que ela é a verdade. Essa mensagem é a única verdade. É a única que tem que ser exaltada, é a única que tem que ser elevada, é a única que tem que ser cantada, glorificada, porque a palavra é Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.